Nova Nordeste. Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de ideias e fatos em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, economia, ciência, cultura. E hoje vamos conversar sobre política. Quem está aqui conosco é exatamente o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o doutor Osmar Teixeira. O doutor Osmar Teixeira, como procurador da Assembleia Legislativa, vem observando todo o comportamento legislativo como um todo. Ele trabalha em cima das leis e da legalidade da ação legislativa. Muitas vezes ele é consultado pelos parlamentares para saber se aquele projeto de lei, aquelas determinações têm um poder legal, não são anticonstitucionais. Doutor Osmar, dentro do poder legislativo como um todo, né, o senhor vem abordando certas contradições em relação à nossa Constituição, da forma como ela vem atuando junto ao poder legislativo de todo o país. Que contradições seriam essas? Bom dia ao senhor, ilustre amigo Antônio, apresentador, a quem tivemos a honra de conviver lá no Poder Legislativo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Nova Nordeste. É um assunto que me parece que interessa a população brasileira, porque a população brasileira ela é muito desinformada em termos dos direitos, principalmente do direito constitucional. A Constituição, a meu sentir, tem tantas contradições que ela mereceria um tratamento diferenciado ao tempo em que foi promulgado. O Brasil demorou 2 anos para elaborar uma Constituição, teve a Assembleia Constituinte especialmente eleita com esta finalidade, e depois me parece que ocorreram alguns descuidos. E esses descuidos não é notado pela população até hoje. Uma das contradições. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República, que me parece o mais importante, diz que todo poder emana do povo, não é? Isso é uma coisa corriqueira, todo mundo sabe. E que o povo exerce esse poder por meio dos seus representantes, não é? Ou diretamente, quer dizer, o povo pode exercer esse poder diretamente. Muito bem. O parágrafo 2º do artigo 61 da mesma Carta Magna garante que a iniciativa popular pode ser exercida por apresentação à Câmara dos Deputados, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado brasileiro. Muito bem. A concepção do povo, nesse sentido, é de que basta elaborar um projeto de lei para que a sua vontade seja satisfeita, não é? E não é fácil coletar 1% de assinaturas do eleitorado brasileiro. Mas já tivemos algumas iniciativas populares, como a lei da ficha limpa, né? Deu certo por eu digo até uma anomalia. Porque, por exemplo, eu vivenciei casos assim, não quero citar nem nomes para não vincular o que eu estou dizendo a alguma denúncia ainda que velada. Eu vivenciei um fato, por exemplo, a população de um determinado município pretendia que houvesse transporte alternativo. Porque era interessante a eles, o transporte coletivo estava deficitário, a prefeitura havia concedido 30 anos de exploração do transporte com direito de renovação por mais 30, essas coisas que nós sabemos como acontece.
Então, eu fui consultado. Expliquei para um grupo de interessados nesta prestação de serviço e um grupo muito grande de pessoas da população que queriam que esse transporte houvesse. E eles, então, elaboraram, eu colaborei, um projeto para instituir no município o transporte alternativo. Foram coletadas quase 30 mil assinaturas, o que não é fácil. O projeto foi apresentado à Câmara Municipal. O prefeito, que, via de regra, geralmente dispõe da maioria no parlamento, quase todas as prefeituras têm a bancada a seu favor, a maioria dos vereadores, orientou no sentido de não aprovar o projeto, de não aprovar, porque era desinteressante para a empresa de transporte coletivo, que tinha algum entendimento com ele, e o projeto não foi aprovado, assim como milhares de outros aconteceram. Então, e não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Quando, por felicidade, o Poder Legislativo se enganja naquele projeto e o aprova, vamos dizer, é uma vitória. Agora, quando ele tem uma orientação para não aprovar, então desaprova. Veja, o correto, então, seria o povo elaborar um projeto imutável, né? O Legislativo teria que aprovar com emendas e só rejeitar em caso de inconstitucionalidade, se fosse realmente absolutamente inconstitucional. E ainda com direito de recorrer ao judiciário para saber se realmente é inconstitucional ou não, não é? Mas isso não está previsto na Constituição e em legislação nenhuma. O Legislativo não aprova, desaprova e encerrou ali, e só na legislação seguinte é que poderá apresentar de novo esse projeto e talvez o desfecho será o mesmo, não é? Então, veja, isto são, a meu sentir assim, estas contradições, não é? Veja, o senhor se recorda que a população brasileira, por unanimidade, ou a maioria absoluta, através de um plebiscito da consulta popular, não aprovou o desarmamento. Exato. Não aprovou o desarmamento. A população demonstrou a sua vontade, revelou o seu desejo de poder ter uma arma de defesa pessoal. O governo, imediatamente após esta consulta, elaborou o projeto para instituir o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto não era do armamento, era do desarmamento, era para desarmar. Foi aprovado, e, a partir dali, qualquer cidadão, para obter um simples registro da sua arma, registrar a sua arma, é uma odisseia. Ele tem que juntar tanto documento, fazer prova de tanta coisa, e ainda fica suscetível a um indeferimento. Não é o fato de ele ter reunido todo aquele manancial de documentos que ele já vai garantir o registro, não é? Para registrar porte de arma, nenhum. Em Pernambuco até hoje não foi expedido um único porte de arma. O que vale dizer, ou que equivale a dizer, que o governo desacatou esse poder que emana do povo, exato, que é garantido pelo parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição da República. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o doutor Osmar Teixeira, Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Até já. Estamos de volta no programa Políticas,
aqui na TV Nova Nordeste, conversando hoje com o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco, doutor Osmar Teixeira. No primeiro bloco vimos as contradições embutidas na Constituição e a prática do governo em relação à Constituição, uma prática que não atende o que determina a nossa lei maior. Mas, doutor Osmar, observamos toda a cobertura de imprensa, isso é o assunto do momento no país, a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma. A presidente Dilma, presidente afastada Dilma, alega que está sofrendo um golpe parlamentar. O Legislativo, nesse momento, tem um papel importantíssimo na decisão do país, no traçar os novos rumos do país, não é? O senhor, como procurador-geral da Assembleia Estadual, não tem nada a ver diretamente com essa questão, mas é uma forma de refletir, nossos deputados estaduais, a própria instituição da Assembleia, de refletir sobre essa questão. Qual é a sua opinião a respeito disso, dessa nova ação parlamentar? A minha opinião pessoal, as providências adotadas pelo Legislativo Federal já foram objeto de apreciação por parte da Suprema Corte, que não viu ilegalidade nenhuma, ao contrário, referendou a legalidade do impeachment, que está tramitando rigorosamente na forma da lei. Não existe nenhuma situação anômala. E, portanto, isto é algo não inusitado no Brasil, porque o Collor de Mello sofreu um impeachment e, por um afoitamento, o Collor de Mello renunciou antes da conclusão do impedimento, de votar o impedimento, e depois o Supremo Tribunal Federal o inocentou. Se ele houvesse aguardado um pouquinho, ele teria sido inocentado pela Suprema Corte e não teria sofrido o impeachment. Veja, então, como nós já tivemos um excelente exemplo no Brasil de impedimento apreciado pelo Parlamento Federal. A ilustre, eminente presidente Dilma Rousseff não conhece o que é golpe parlamentar. Ela não conhece. Eu tomo a ousadia de afirmar e provar. Ela não sabe o que é golpe parlamentar. Ela talvez não vivenciou ou era muito jovem ao tempo em que João Goulart foi presidente da República e que decolou de Brasília para Porto Alegre para encontrar-se com o cunhado dele, com Leonel de Moura Brizola, e 10 minutos depois da sua decolagem de Brasília, o Auro Soares de Moura Andrade, que era presidente do Senado Federal, declarou vaga a presidência da República, e o Exército, que estava começando um movimento, objetivando a destituição, aproveitou-se um momento e disse exatamente: é assim que tem que acontecer, imposta logo o Ranieri Mazzilli. Quando o João Goulart aterrissou em Porto Alegre, não era mais presidente da República. Isso aí é que é golpe, é um golpe legislativo, um golpe parlamentar. Foi um parlamentar que destituiu um presidente da República. Então, a presidente não sabe o que é golpe parlamentar, só me desculpe. Ela precisaria saber melhor, conhecer melhor a história para constatar o que eu estou dizendo. Isto é golpe parlamentar. Exato. Um golpe nem é do parlamento, golpe de um parlamentar. Exato. A gente também observa hoje em que os parlamentares, no modo geral, estão envolvidos em irregularidades, por assim dizer, irregularidades variadas em benefícios de propinas, em benefícios de caixa 2. Você acha que essa imagem genérica, generalizada dos parlamentares, isso daí pode afetar o parlamento, o legislativo como instituição?
Veja, como dizia o falecido Vicente Mateus, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós teríamos que distinguir. O conceito do parlamentar e o poder que ele dispõe, não é? Nós não podemos misturar essas duas coisas. Conceitualmente está abatido. Eu não refuto essa conceituação, porque, pelo menos, a gente, através da imprensa, observa que a grande maioria dos parlamentares estão moralmente abatidos. Mas não perderam o poder. Enquanto não perder o poder, tem condições absolutas de analisar e julgar, não é? Eu penso assim, quer dizer, o fato de estar atingido moralmente por atos da sua atuação pessoal, ainda, nem o Cunha ainda não foi retirado do poder, com todo esse problema que a nação inteira conhece, enquanto não for destituído, enquanto não lhe for cassado o mandato, ele tem legitimidade para apreciar e julgar, não é? Então nós temos que distinguir. Eu reconheço que o legislativo está muito abatido com estas denúncias, com estas comprovações de uma grande corrupção, de um grande desmando com a verba pública, um grande desinteresse com as coisas da nação e com uma preocupação com o interesse pessoal. Isso é realmente muito triste, muito danoso, não é? E a repercussão negativa desta conduta também fere a soberania nacional, porque é divulgado no mundo inteiro e a imprensa mundial está acompanhando e publicando uma verdadeira vergonha, conforme diz. Agora, ainda não perderam a legitimidade para apreciar e julgar, e enquanto isso não ocorrer, é legítimo o impeachment. Não se pode tomar como parâmetro uma situação análoga para justificar, não é, a incompetência de apreciar e julgar certos atos, não é? Uma coisa curiosa é que a gente viu, não é, o Brasil viu manifestações gigantescas contra essas irregularidades, tanto na esfera do executivo, do legislativo, e esses eleitores terminam votando nas mesmas pessoas complicadas, com ações na justiça. Essa depuração cabe também ao eleitor, o eleitor ficar atento, não? Cabe muito mais, a meu sentir, ao legislador. O senhor percebe que na legislação eleitoral não existe nenhum dispositivo para impedir o estelionato eleitoral. O senhor conhece algum dispositivo na lei eleitoral que obrigue o candidato a registrar a sua plataforma de governo ou o seu programa de governo, sob pena de, no caso de ser eleito e não cumprir, ter o seu mandato cassado? Não existe. Então, o que a lei faculta? Que o candidato político, ele pode aplicar estelionato eleitoral, prometer aos eleitores tudo o que ele imaginar, na convicção de que não irá dar cumprimento, não vai cumprir. Então, penso e vou continuar pensando que a falha maior não é do eleitor que se deixa enganar ou que é ludibriado, é da legislação brasileira, principalmente da legislação eleitoral. O senhor pega, por exemplo, o projeto do Collor de Mello ao governo, era uma coisa magnífica, espetacular. O Brasil ia ser um paraíso. E assim que ele tomou posse, ele decretou o confisco do dinheiro do povo. Foi tanto desmando que nenhum daqueles itens do seu programa foi cumprido. E ele não foi submetido a impeachment por isso. Ele foi por causa do Jardim da Dinda e de um Fiat Elba. Exato. Isso se repete cotidianamente. As eleições para o executivo terminam sendo assim. Alguns candidatos a cargos executivos registram em cartório
uma plataforma e geralmente esses candidatos não são eleitos, né? É mais uma jogada de marketing político. Mas né? eu digo ao senhor, mesmo registrando em cartório, ele é obrigado a cumprir? Ele vai ter que cumprir? Não. A lei tinha que impor esta condição. O candidato teria que registrar a sua plataforma política, o seu programa de governo, o seu programa de parlamentar, os projetos que ele pretende apresentar, os prazos para esse acontecimento, registrar na Justiça Eleitoral, quando da sua inscrição como candidato. E, na eventualidade de não dar cumprimento, simplesmente ter o mandato cassado. Por quê? Porque aplicou um estelionato no eleitorado, ludibriou o eleitor. Mas isso não acontece. Daí a razão de toda essa balbúrdia. Porque depois de eleito, cada um faz o que bem entende e não precisa nem dar mais satisfação ao seu eleitor. Às vezes... Só vai dar quando chegar perto da próxima eleição. Às vezes o novo executivo que toma posse encontra uma situação calamitosa na prefeitura, no governo do estado ou mesmo na presidência da República em relação ao gestor anterior. E todos aqueles planos dele estão, digamos assim, fragilizados por conta da falta de recursos, por conta da má gestão administrativa passada. Então, como agir diante disso? Mas uma não é a consequência da outra? Se aquele gestor antecessor deixou essa situação calamitosa porque ele não cumpriu o seu programa de governo, aquele programa que ele prometia. Ora, se a lei exigir que se dê cumprimento ao programa, e óbvio, o candidato vai ter que ter o cuidado de saber o que ele vai poder cumprir, saber quais a disponibilidade de verba pública para aquele programa. Isso que o senhor está falando jamais aconteceria. Quando um determinado gestor concluísse a sua gestão, ele deixaria conforme o seu programa foi elaborado e executado, não é? Então, uma é a consequência da outra. Eu apresento ao povo um programa que eu sei que não vou cumprir, porque não há possibilidade, porque não tem verba, porque o meu interesse é outro, ninguém faz obra debaixo da terra, quer fazer tudo acima, que é para o povo ver. E tendo certeza que não vai poder cumprir este programa, mas consegue ludibriar o povo fica na expectativa de que vai, não é? Tem vereadores que apresentam na sua campanha promessas que são da alçada da Assembleia Legislativa. Tem deputado estadual que apresenta o que é de alçada da Câmara Federal. Tem deputado federal que apresenta o que é de alçada do Senado, não é? Mas para ludibriar o povo, vale a pena, não vale? O povo nem sequer consegue assimilar que aquela promessa é inviável, não é? Porque não lhe compete, ele não terá a mínima possibilidade de executar. Essa é uma boa ideia para a reforma política. Esta reforma, tá em discussão. A reforma política. A questão do estelionato eleitoral vem sendo primordial. Pouco discutida. Não, essa é primordial básica. Voltou à tona por conta da presidente afastada Dilma. Mas é uma coisa importantíssima, a chamada promessa de campanha nunca cumprida. Virou até um folclore político isso. Isso aí mesmo. E encaradas naturalmente, ele prometeu 2 hospitais, não fez nenhum. Não fez nenhum. Foi fazer outra coisa. Sim. Não é? Mas então, o povo é ludibriado. Ele tem uma proposta mais modesta em relação ao recurso, já que existe a lei de responsabilidade fiscal, que o gestor não pode deixar despesa para o seguinte, para o gestor seguinte. O senhor analisa que, conforme o senhor colocou no início, se atribui, de certa forma, a culpa ao eleitor. O eleitor é culpado. Agora eu pergunto ao senhor, como ele pode se livrar desse estelionato? Como ele pode saber que aquele candidato está ludibriando, blefando? Ele não tem condições. Tem a credibilidade. Ele acredita que aquilo pode se tornar uma realidade, é o seu anseio, o anseio dos seus filhos, da sua família. Depois é que ele é frustrado. Porque a pessoa já está eleita, não tem nenhuma penalidade pelo descumprimento da promessa de campanha. Isso é muito grave, isso tem que ser revisto.
A forma tem que ser revista. A legislação eleitoral tem que prever certas situações. O senhor quer verificar qual é o dispositivo explícito e implícito de tipificação da corrupção? Não existe. Então fica se tentando tipificar a corrupção em outros dispositivos, porque não existe dispositivo específico para tipificar a corrupção, que é um dos maiores males desta nação. E talvez nunca vai existir, talvez nunca irá existir, porque não tem interesse nisso, né? Isso é muito temerário, não é? Isso é muito perigoso, não é? Então, talvez uma reforma eleitoral vigorosa, correta, honesta, não é? Com espírito de nacionalidade mesmo, possa alterar tudo. Começando pela modificação do próprio regime. O regime democrático já não está mais com aquele vigor que outrora se imaginou. O regime socialista também não. O regime comunista nem se fale. Então nós precisaríamos ter um regime mais ou menos democrático, socialista, parlamentar, porque aí se começa a fechar um pouco as possibilidades de desmando e dividir o Brasil em 4 regiões e a legislação ser específica para cada região. O senhor pode verificar que o que se aplica no extremo do Brasil, lá no Rio Grande, lá nos Pampas Gaúchos, dificilmente o senhor vai poder aplicar aqui numa região nordestina. Então é um contrassenso nisso, o senhor me desculpa. Tinha que não dividir a nação, criar 4 regiões dentro do Brasil. E cada região atender às suas peculiaridades. Esse é o assunto para outra conversa. Outra entrevista mais profunda. Agradecemos aqui a presença do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco, doutor Osmar Teixeira, que nos brindou com uma discussão importantíssima sobre o papel do poder legislativo. Obrigado, doutor Muito obrigado também. E até o próximo programa.